Boa tarde e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Filosofia preparatória para o Enem. Hoje vamos falar sobre São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, provavelmente a figura mais importante de toda a história da escolástica e provavelmente de toda a filosofia católica também, de todo o pensamento teológico mundial, porque até os protestantes baixam a bola para ele. Tanto que ele é celebrado como santo pela Igreja Anglicana e pela Igreja Luterana, né? Então, vamos lá. Vida e obra de São Tomás de Aquino, também conhecido como Tommaso d'Aquina, frei dominicano, padre católico, doutor da Igreja, Doctor Angelicus, Doctor Communis, padroeiro dos estudantes, santo da Igreja Católica, rei dos ândalos, o não queimado, e por aí vai. Por que São Tomás é tão importante? A suma teológica dele mudou basicamente a forma que as pessoas se relacionavam com o conhecimento religioso, né? Lembra que eu falei que o objetivo da escolástica e muitas vezes foi buscar uma explicação racional para a fé, né? Pois é, nenhum livro, nenhum autor conseguiu fazer isso tão bem quanto a Suma Teológica do São Tomás de Aquino. Ela é até hoje a mais extensa obra de teologia cristã da história. Provavelmente a obra mais extensa de teologia de qualquer religião. Porque, bom, quando você tem... Depende da edição, mas quando você tem mais ou menos 12 volumes de livro aí falando sobre todo e qualquer assunto referente a uma religião, você meio que pensa que o cara tinha algum probleminha, né? Porque para escrever tanto a respeito de um único tema... Só que aí que tá, a Suma Teológica, ela não trata só de teologia, ela trata de uma diversidade de temas. Ele era, para todos os efeitos, um neoplatônico e um neo-aristotélico. Ele, da mesma forma que Santo Agostinho, ele tinha aquela coisa de que não, eu não sou filósofo é coisa desses gregos aí, eu não quero me misturar com esse Zé Povinho. Mas Aristóteles era o filósofo. O filósofo. Tanto que em diversas passagens da Suma Teológica está lá, ele se refere ao filósofo. E o filósofo, quem é? Aristóteles. Só que ele pegou muito do conhecimento de Aristóteles e de Platão através dos ensinamentos de Pseudo Dionísio Areopagita. Era muito comum naquela época você alegar ser uma pessoa que você não era quando você escrevia um livro para você ter uma certa popularidade, sabe? Então, e Pseudo Dionísio Areopagita é uma dessas pessoas. Ele alegava ser Dionísio do Areopágio e... Bom, Pseudo Dionísio era uma figura interessante porque ele adaptou muito do paganismo para a doutrina cristã. Pseudo Dionísio, o Dionísio em si, ele foi um emissário não, como que a gente fala? A pessoa que ia converter as pessoas era o missionário, ele era um missionário. E ele estudava muito a questão da mística cristã, o Pseudo Dionísio. Tanto que a teologia mística dele ainda é um texto extremamente discutido e lido e coisas do tipo. Enfim, esse era o Pseudo Dionísio Areopagita. E o que é o tomismo, afinal de contas? O que é o corpo do pensamento tomista? Era um conjunto de pensamentos, aqui ó, conjunto de pensamentos e estruturas filosóficas baseados na doutrina católica e no pensamento aristotélico. Como? Porque lembra que Aristóteles ele já cogitava a ideia de um Deus único? Pois é. Aí São Tomás pegou, leu esse cara, se debruçou por anos e anos lendo aquilo, rezando muito, pedindo a Deus por iluminação para que ele pudesse escrever alguma coisa a respeito. E aí ele bolou as 24 teses do pensamento tomista. E, com base nisso, ele escreveu a sua filosofia. Então, ele se baseava
no pensamento aristotélico nessa questão do Deus único, nessa ideia toda Ele tinha teses capitais, né? E a tese capital, as teses capitais da filosofia de São Tomás, ela não é para ser caracterizada como opinião, assim, sabe? Capaz de ser debatida de um jeito ou de outro. Mas sim, elas são fundamentos, elas são fundações, alicerces, de onde todas as ciências das coisas naturais e divinas estão baseadas, sabe? Porque se de alguma forma você alterar ou impedir tais princípios, isso vai necessariamente dizer que os estudantes dessas ciências sagradas, da teologia, né, vão ter falhas perceptivas muito fortes a respeito daquilo que eles estão aprendendo, né? Então, o que são, afinal, as teses? Elas são divididas em 4 campos: ontologia, cosmologia, psicologia e Deus. Lembra que Aristóteles falava de ato e potência? Então, a primeira tese de ontologia é ato e potência, né? Elas dividem o ser de uma forma que qualquer coisa que seja ou é ato puro ou é de necessidade de vontade de potência e age primeiramente em princípios intrínsecos. Então você já pode ver que é um negócio muito complicado. E por aí vão indo, né? Então ele tem as teses de ontologia, ele tem as teses dele de cosmologia. E em ontologia ele tem 8 teses. Então, começando sobre ato e potência, e daí falando que o ato é perfeição, e ele não é limitado através da potência que em si mesmo é capacidade de perfeição. Então, você já pode, né, analisar que ele tem um pensamento muito, muito, muito complexo. E por aí vai indo. Então, essas teses, elas são uma a sequência lógica da outra. Então, você precisa de uma para você entender a próxima. Você não consegue chegar lá na última tese sobre Deus sem ter entendido a primeira tese sobre ato e potência em ontologia. E aí vai indo. Quando ele entra na cosmologia, ele entra em matéria e forma, que também é um conceito pesadamente aristotélico quando se fala em matéria e forma, né? E platônico também. Lembra que Platão tinha aquele negócio do mundo das formas e pá, do mundo ideal. Então, você pode ver que a partir do momento que ele fala dessas coisas, ele está justamente trazendo as ideias platônicas e aristotélicas para a realidade cristã e aplicando aquilo numa filosofia pesadamente complexa e muito bem composta e concatenada. Aí ele fala também em cosmologia do princípio da individuação, da numeração da distinção de um indivíduo para o próximo. Na psicologia, ele já fala sobre ordens sensíveis, sobre subsistência da alma racional, e por aí vai indo. E claro que para eles não existe uma separação entre alma e intelecto. A alma é o intelecto, né? E daí é claro que ele tem as 3 últimas teses tratando sobre Deus. E são as teses mais complexas. E eu acredito que até hoje não teve um escritor, pelo menos não que eu tenha conhecimento, que escreveu tão extensamente a respeito desses temas. E já na primeira tese dele sobre Deus, ele diz: nós não percebemos por intuição imediata que Deus existe, nem conseguimos provar sua existência a priori, mas provamos a posteriori, ou seja, você não tem como provar antes, e sim apenas depois, de todas as coisas que foram criadas a partir de um argumento dos efeitos para a causa. Então é sempre aquela retroatividade. Você primeiro vê o efeito, para daí você analisar a causa. E é assim que ocorre na ideia tomista de Deus. Então,
ele puxou muito a ideia do motor imóvel de Aristóteles aqui, né? Tanto que na tese 23 dele, que ele está falando sobre Deus, ele fala: o movimento metafísico da essência divina é corretamente expresso ao dizer que ele é identificado com o ato exercido de seu próprio ser, ou que o ser existe em si mesmo. Então aqui ele está falando: Deus é um motor imóvel, Deus é uma causa incausada. E isso, obviamente, que dá muito pano para debate. Tanto que, no período iluminista, ninguém quis debater isso. Ninguém quis se preocupar de refutar São Tomás. Eles simplesmente decidiram ignorar que aquilo existiu algum dia e vamos nos preocupar com coisas mais importantes do que Deus. Né? Enfim. Em metafísica, mas isso daí tudo não é metafísica, ele está falando de Deus, ele está falando de alma. Pois é, ele está falando das condições próprias da existência do indivíduo nessas teses, né? Aí, em metafísica, ele já entra em questão de predicação. E o que é predicação? Isso quer dizer que existem 3 formas de linguagem descritiva, tem 3 predicados que você utiliza para tratar de metafísica. O primeiro é a univocalidade, depois é a analogia e depois é o equívoco. A univocalidade, eu vou passar rapidamente porque isso daqui não é tão importante, mas é só para vocês terem um colorido a respeito, né? A univocalidade é você usar um descritivo da mesma forma que é aplicado a 2 objetos ou grupos de objetos. Por exemplo, leite, univocal. Você tem leite de vaca, você tem leite de cabra, você tem leite que uma mulher tem, você tem leite de... enfim, qualquer outro mamífero, né? Então, isso é univocalidade, uma única palavra para várias coisas. Aí tem analogia, como por exemplo, nós temos a palavra saudável. A palavra saudável, você pode falar que uma pessoa está saudável, você pode falar que uma comida é saudável, não porque ela é saudável em si, mas porque as propriedades dela promovem a saúde, né? Então isso é analogia. Aí tem o equívoco, que para ele é uma falácia informal de raciocínio, né? Então, basicamente usar, por exemplo, a palavra banco. Um rio tem bancos, tem encostas. E banco também é o lugar onde você guarda dinheiro. Então tem isso daí, por exemplo. E daí, hoje em dia, isso já é tratado como ambiguidade e não como equívoco. Aí entra na questão do ser. E na questão do ser aristotélica, não. Na questão do ser tomista, existe uma questão da dualidade da existência, mas não da mesma forma que os maniqueístas diziam, né? Nós temos a nossa existência substancial e a nossa acidental. A substancial, que é basicamente nós existimos, o indivíduo existe. E tem acidental que, por exemplo, eu sou branco. Isso é um acidente do meu nascimento. Então, você ser branco, você ser preto, você ser amarelo, você ser índio, você ser azul, você ser, sei lá, um alienígena rosa com bolinhas amarelas, é um acidente de existência. Então não é alguma coisa, é uma coisa secundária na natureza humana, assim, sabe? Eu acho que se as pessoas estudassem essas coisas, existiria muito menos preconceito social aí. Só uma ideia, né? Enfim. Aí ele entra em existência, ele entra em causalidade. E isso nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Em antropologia e epistemologia, ele
puxa muito das questões agostinianas aqui. Em epistemologia, ele diz que o conhecimento só existe através da influência de Deus, da mesma forma que Agostinho. E isso é uma coisa muito interessante de se estudar. Por quê? Porque a partir do momento que você percebe todo aquele movimento intelectual baseado em oração, abstinência, jejum e uma vida basicamente piedosa, você começa a ver que talvez eles não estejam tão errados em que isso rende frutos. Você não precisa necessariamente ser cristão para isso. Isso eu já estou dando uma opinião pessoal minha. Mas a partir do momento que você entende que aquele negócio de você se isolar e se retrair para ter uma vida intelectual produz resultados, sabe? Enfim. Ele era uma pessoa que falava muito sobre ética. E ética para ele era uma coisa da igreja, era uma coisa que vinha das virtudes que a igreja ensinava. Então, você lembra que nós temos os 7 pecados capitais? Pois é, Tomás ele falava das virtudes. Então, nós temos virtudes teológicas e virtudes cardeais. Você pode ver, temos fé, esperança e caridade. Isso forma a ágape. A ágape é o cerne da ética cristã. A crença em Deus, a esperança na ressurreição e a prática da caridade enquanto essencial para salvar a sua alma. Isso que São Tomás dizia. E temos as virtudes cardeais. Elas não são teológicas, elas são cardeais. Prudência, temperança, justiça e fortitude. Basicamente, você praticando essas virtudes, você está no caminho certo para a salvação. E não apenas para a salvação, mas para se tornar uma pessoa melhor. Ele dizia, e a própria doutrina católica mantém até hoje, porque a doutrina católica é basicamente tomista até os dias atuais, que existem 2 formas de você alcançar a salvação. A primeira é por amor a Deus e a segunda é por medo do inferno. Então, seja uma pessoa boa pelo menos porque você tem medo de ir para o inferno, eles diziam. E a prática dessas virtudes era o jeito mais simples de você alcançar a salvação por amor a Deus. Então, você praticando a prudência, você sendo uma pessoa comedida em suas ações, você não cometendo excessos, você sendo sempre justo e você sendo uma pessoa resiliente em suas opiniões e suas ações, você estava no caminho certo para a salvação. E ele também acreditava em uma ética baseada na guerra justa, igualzinho Santo Agostinho. Inclusive, ele não muda uma palavra do que Santo Agostinho fala sobre guerra justa. Ou seja, uma guerra sempre é justa, um combate sempre é justo quando você está combatendo uma injustiça e quando você tem certeza que você pode ganhar aquele conflito. Isso é muito importante no pensamento de São Tomás, né? Vamos falar de coisas importantes aqui sobre ele. Ele criou o conceito de pecados e virtudes. Então, se nós falamos em, por exemplo, o pecado da gula, se você pratica a prudência e a temperança, você está combatendo o pecado da gula. Se você tem o da orgulho, você praticando a caridade e você praticando a justiça, você consegue reduzir o orgulho em você. Então sempre vão ter 1 ou 2 virtudes que vão contrapor um pecado, que se você praticar, você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. Uma coisa interessante de São Tomás de Aquino é que ele criou muitas das coisas que a igreja acredita, né? Então a teologia, como ela existe hoje, ela só existe graças a São Tomás, porque São Tomás
Ainda vivo, teve a honra de ver a obra dele colocada ao lado da Bíblia em um altar de uma igreja. E, obviamente, para um católico isso é uma coisa de uma grande honra, de uma grande alegria. Ele nunca alcançou o posto de bispo, né? Inclusive existem relatos de que ele presenciou uma aparição da Virgem Maria e que a própria Virgem Maria falou para ele que ele nunca chegaria a ser bispo, que o trabalho dele era outro. Enfim, ele escreveu um outro livro além da Suma Teológica, que é a Suma contra os Gentis, que era basicamente um livro de trabalho missionário. Então, através da Suma contra Gentis, ele possibilitou a muitos padres levarem a palavra de Deus até povos pagãos. E, graças a São Tomás, ou se você preferir dizer por culpa de São Tomás, que a grande maioria dos povos pagãos voluntariamente se converteu ao cristianismo sem que houvesse guerras ou derramamento de sangue. Porque, vamos falar, o cara, ele era um gênio da comunicação, ele tinha uma expressão verbal inacreditável, ele tinha um conhecimento a respeito das coisas invejável e que provavelmente nenhum de nós nunca vai ter tanto quanto. Então é por isso que graças a ele, ou por culpa dele, como você preferir, tivemos conversões em massa naquela época de povos pagãos. E ele influenciou a filosofia e a cultura ocidental tanto por apoio da fé como para contrapô-la. Porque ele dizia que não apenas o indivíduo, ele Calma, acabei de perder a linha de raciocínio. Ele dizia que o objetivo do ser humano na vida era alcançar a graça de Deus, né? Então, a graça é o objetivo de nossa existência. Perfeito. Tá, ótimo, excelente. Mas muita gente vai se contrapor a isso, principalmente já lá no período iluminista. Tem muita gente que argumentou contra isso, né? Que o objetivo do ser humano é outro e por aí vai. Mas, independente disso, se não fosse São Tomás ter escrito tudo que ele escreveu, nós nunca teríamos tido a possibilidade desse debate sobre a finalidade do homem, sobre a existência ou não de Deus. Porque ele tinha 5 argumentos a respeito da existência de Deus, né? O argumento do motor imóvel, o argumento da causa primeira, o argumento da contingência, o argumento do grau e o argumento teleológico, né? Ou seja, o argumento da finalidade. Enfim. E eu acredito que isso é o essencial a se entender sobre São Tomás de Aquino, sabe? Ele foi uma das grandes mentes da humanidade, independente do posicionamento de um indivíduo com relação à doutrina cristã ou com a Igreja Católica como um todo. Não se pode negar a relevância intelectual e o peso que um gigante desses teve para a filosofia. Se nós temos muita coisa, muito estudo a respeito de Aristóteles hoje, por exemplo, nós devemos isso a São Tomás. Se nós temos a possibilidade de uma doutrina para a igreja, nós devemos isso a São Tomás. Se nós temos a possibilidade de estudar e debater a própria questão da existência de Deus, nós devemos isso aos argumentos de São Tomás. E por aí vai. Apenas por uma questão de ilustração, eu trouxe aqui um texto do Pseudo Dionísio. Na verdade, o primeiro parágrafo da teologia mística dele. Traduzido pelo professor Bernardo, da Universidade Federal do Paraná, professor de grego lá, que fala: Trindade supraessencial, supradivina e suprabondosa, guardiã da sabedoria divina dos cristãos, conduz-nos ao supradesconhecido, supraclaro e altíssimo cume das escrituras místicas, ali onde os simples, livres e imutáveis mistérios da teologia estão escondidos sob a bruma supraluminosa do silêncio iniciático oculto. No mais obscuro supra-resplandecem, o mais supraclaro e no totalmente intangível e invisível supra-preenchem de esplendores suprabelos as inteligências
sem olhos. Então, a teologia do Pseudo-Dionísio, da qual São Tomás bebeu muito, tinha justamente essa ideia de que o conhecimento de Deus vem através da negação. Da negação do quê? Da negação de tudo. Da negação de afirmações negativas a respeito de Deus. Mas negativas no sentido de que Deus não é tal coisa, Deus não é tal coisa e Deus não é tal coisa. A partir do momento disso, quando você está na escuridão mística, você está em verdadeiro contato com Deus. E é isso que acreditava Pseudo-Dionísio. Eu trouxe até para uma questão de curiosidade, porque vai que tem alguém que gosta de rezar aí antes da prova, a oração de São Tomás de Aquino para os estudos. Então, para quem se interessa, vocês podem dar até uma pausa no vídeo e copiar a oração, se bem que você acha ela muito facilmente também na internet. Mas apenas por uma questão de curiosidade está aí para quem quiser. E isso encerra a nossa aula sobre São Tomás de Aquino. Agradeço muito pela atenção, espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula.